Olá, todo mundo! Nesse vídeo eu voltei pro meu antigo e querido cenário, porque eu tô tendo uns probleminhas com o chroma key, mas hoje vai ser gravado aqui mesmo. De presente vocês vão ter a presença de Lilica. Lilica? Ih, vai ver a historinha hoje? Vai! A história de hoje foi bastante pedida, ela já é conhecida de uma boa parte dos meus seguidores. Hoje eu vou contar a história do vampiro de Niterói. Ela foi muito pedida depois do último vídeo de vampiro que eu contei aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no meu canal. Ativa o sininho também, gente, porque várias pessoas já vieram reclamar que não estão recebendo as notificações. Isso não é culpa minha, tá? Isso é culpa do YouTube. Então ativa os sininhos, eu não sei de que lado fica. Me segue nas minhas redes sociais também. E vamos logo pro vídeo de hoje. Marcelo da Costa de Andrade nasceu em 1967 na favela da Rocinha, filho de uma empregada doméstica e de um balconista de bar. O relacionamento dos pais dele não era bom, porque o pai do Marcelo era alcoólatra e tinha um temperamento muito explosivo, então era bem comum ele ser violento. Segundo Marcelo, o pai espancava a mãe todos os dias e também espancava Marcelo, muitas vezes usando cabos de vassoura e correias. Quando Marcelo tinha 5 anos de idade, os pais resolveram se divorciar. E ele foi obrigado a morar com os avós lá no Ceará, no caso ele morava no Rio de Janeiro, né? E quando ele fez 10 anos de idade, ele acabou voltando pro Rio de Janeiro pra morar com a mãe de novo. Na verdade, ele vivia com a mãe, depois passava um tempo com o pai, ficava pulando entre a casa dos dois e, segundo relatos, ele não era bem tratado em nenhuma das casas. Os pais não se preocupavam muito com ele, não cuidavam muito bem dele. O Marcelo teve uma infância com poucos amigos, porque consideravam ele um pouco esquisito. Ele tinha mania de rir bastante sozinho, do nada, via vultos e fantasmas, tinha frequentemente sangramentos nasais também, e tinha muitos e muitos ferimentos na cabeça, muito provavelmente devido às surras que ele levou quando era mais novo do pai. Em determinada altura da vida do Marcelo, ele começou a matar os gatos da vizinhança. Quem conhece, né, as histórias dos serial killers sabe bem que esse é o tipo de coisa que muitos assassinos acabam fazendo no começo da carreira, né, se a gente chamasse. O Marcelo também não tinha um rendimento bom na escola, ele tirava notas baixas, ele sofria muito bullying dos colegas, mas ele conseguiu se alfabetizar e ele também aprendeu a fazer cálculos básicos de matemática, mas acabou parando por aí. Não ficou muito claro nas minhas pesquisas o que aconteceu com o Marcelo a partir dos 10 anos de idade, né, quando ele foi morar com os pais de novo no Rio de Janeiro, mas ele achou que era melhor acabar morando na rua e foi lá que ele, infelizmente, né, gente, descobriu sobre a prostituição. Ele acabou conhecendo alguns homens mais velhos que abusaram sexualmente dele e ele descobriu que ele poderia ganhar dinheiro, né, em troca de favores sexuais. Ele não gostava disso, mas ele dizia que era a forma mais fácil, na verdade, a única forma que ele sabia naquela idade de conseguir dinheiro de uma forma fácil e prática. Ele chegou a ser acolhido pela Casa dos Meninos, tá? Que é uma ONG, uma instituição lá do Rio de Janeiro, que na época abrigavam crianças de 6 aos 13 anos de idade. Quando Marcelo completou 14 anos, ele não poderia mais ficar lá, então ele teve que sair e voltou para as ruas e para a prostituição. Entre os 14 e os 23 anos de idade, o Marcelo vivia viajando entre o Ceará, né, na casa dos avós, e entre o Rio de Janeiro, na casa dos pais. E ele também acabou morando com vários parceiros que ele fez enquanto ele ainda continuava na prostituição, pelo menos foi isso que deu a entender na pesquisa, que ele encontrava parceiros que o sustentavam, mas em momento nenhum ele deixou de se prostituir nas ruas. Durante esse tempo, ele também foi internado diversas vezes na FEBEM, que é a Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, e na FUNABEM, que é a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente. Com 23 anos, ele passou a frequentar os cultos de uma igreja evangélica. Não ficou muito claro se por influência do atual parceiro dele, mas depois disso ele decidiu mudar de vida, voltou para a casa da mãe, conseguiu um emprego como vendedor de bolsas e depois como distribuidor de panfletos. Nessa época, ele acabou se filiando à Igreja Universal do Reino de Deus e frequentava a missa cerca de
4 vezes por semana. Mesmo com tudo aparentemente indo bem, né, o Marcelo frequentando a igreja, trabalhando, colocando dinheiro em casa, a mãe dele achava algumas atitudes dele um pouco estranhas. Por exemplo, o Marcelo tinha uma coleção de revistas, né, onde crianças eram modelos, principalmente crianças com traços europeus, né, crianças branquinhas com os olhos claros. Ele também era acostumado a escutar a Xuxa e alguns outros cantores infantis da época. Às vezes ele voltava para casa com roupas sujas de sangue, mas não ficou muito claro se a mãe dele chegou a perguntar o que tinha acontecido. Eu sei de uma das vezes que isso aconteceu e ela perguntou, mas das outras eu não sei. E o mais estranho de tudo era uma caixa de isopor que ele tinha dentro do armário, que tinha várias bermudas infantis dentro. Em 1991, um corpo de um menino de 6 anos de idade chamado Ivan foi encontrado dentro de um esgoto. Primeiramente, todos achavam que ele tinha se afogado, mas depois que a necrópsia foi feita, descobriram que ele tinha sofrido abuso sexual e que ele tinha sido asfixiado. A mãe do Ivan tinha ido prestar denúncia, né, prestar queixa, porque o filho tinha desaparecido, e o policial achou o irmão do Ivan muito parecido com ele e acabou ligando os pontos. A polícia então descobriu que esse irmão do Ivan, né, que tinha ido com a mãe pra delegacia, tinha sido a última pessoa a ver o Ivan com vida, e aí eles decidiram interrogar o garoto. Vale salientar nessa história, gente, que o Ivan e o Altair, que era esse irmão da delegacia, eles tinham mais 5 irmãos, então eram 7 filhos no total. Eles eram filhos de uma empregada doméstica, ela era viúva, ela tinha que sustentar a família inteira, mas infelizmente o trabalho dela não era suficiente, né, pra alimentar e educar todas essas crianças. Então era muito comum naquela época, não só com essas crianças, mas com outras também, elas saírem pra pedir esmolas, vender doces no farol. Isso acontece até hoje em dia, né? E era muito comum elas irem pra cidade grande e voltarem pra casa 2, 3 dias depois. Então a mãe foi prestar queixa um tempo depois do desaparecimento do Ivan. Segundo o Altair, no dia 16 de dezembro, os dois teriam ido à casa de um vizinho pra almoçar. Essa era a primeira vez que o Ivan acompanhava o irmão. Quando eles passavam pela estação central de Niterói, eles foram abordados por um homem que ofereceu para eles 4.000 cruzeiros, que hoje em dia equivale a menos de R$2, mais ou menos R$1,45. Se lembre que os meninos passavam fome, né? Então R$1,45 para eles era bastante coisa. E esse dinheiro seria para eles ajudarem esse homem a acender vela de São Jorge na praia. Os meninos aceitaram, então os 3 pegaram um ônibus e eles foram até uma praia bem deserta. Lá o Altair contou que o homem mudou de atitude e tentou beijar o Ivan, né, o irmão mais novo, que acabou fugindo assustado, mas foi capturado, foi abusado sexualmente e asfixiado. O Altair não sabia que o irmão tinha morrido. Esse homem disse pra ele que o garoto estava apenas dormindo, né? Se lembre que o Altair tinha 10 anos, ele acreditou, ele não entendia o que estava acontecendo. Na verdade, ele só soube que o irmão tinha morrido quando a polícia levou todos eles pro IML e eles reconheceram, né, o corpo do menino. Mas ele ficou tão assustado com o que poderia acontecer com ele e com o irmão também, que ele decidiu que ia fazer tudo que esse homem pedisse e não ia reclamar, ia fazer tudo. Ele então foi com esse homem, ele foi violentado, eles acabaram dormindo em um matagal. E depois disso, o homem teria decidido que os dois iriam pro Rio de Janeiro, e assim eles foram, mas no meio do caminho o homem disse que precisava buscar algumas coisas no trabalho, e o Altair aproveitou esse momento de distração e acabou fugindo. Ele conseguiu uma carona no caminho e chegou em casa. O Altair voltou para casa com um ferimento na cabeça, né? Voltou com as roupas todas meladas de sangue, e foi quando a mãe deles percebeu que alguma coisa tinha acontecido, até porque o Altair não falava nada pra ninguém. Ele só chegou a contar mesmo o que aconteceu pra uma irmã mais velha, eu acho que ela tinha uns 15 anos, e aí eu acho que foi quando a mãe decidiu prestar queixa mesmo na delegacia. A polícia então perguntou pro Altair se ele conseguiria mostrar onde era o trabalho, né, desse homem. Ele conseguiu levar a polícia até lá, ele acabou reconhecendo um panfleto, né, que aquele homem tinha pego, e quando chegaram lá na empresa, na verdade a polícia nem achava que acreditava o assassino, porque o normal era ele ter fugido, né, com medo que a polícia aparecesse, mas quando eles chegaram lá e o Altair apontou pro assassino, ele estava sentado comendo marmita e ainda brincou com a polícia, né, dizendo que eles demoraram bastante e que ele esperava que eles tivessem aparecido no dia anterior. A polícia então decidiu levar para a delegacia o entregador de panfletos chamado Marcelo Costa de Andrade. Na delegacia, o Marcelo não só confirmou toda a história, né, que o Altair contou, como também contou mais
12 outros crimes que ele cometeu. Segundo ele, os crimes tiveram início no mês de abril do mesmo ano, então foram mais ou menos 8 meses. O Marcelo disse que nesse dia, em abril, ele voltava para casa, né, do trabalho, e ele viu um garoto nas ruas vendendo doces, e ele usou a mesma tática do dinheiro e do ritual religioso, foi com o menino para um matagal e tentou abusar sexualmente dele, mas o garoto acabou resistindo e isso deixou o Marcelo muito irritado. Ele acabou agredindo o menino com pedras que ele encontrou no chão, estrangulou o menino até a morte e depois o estuprou. A partir disso, o Marcelo não conseguiu mais parar, né? E os crimes acabaram ficando cada vez mais brutais. Uma outra vítima teria sido um garoto de 11 anos chamado Odair. Ele pedia esmolas na rua e o Marcelo usou mais uma vez com ele, né, a tática do dinheiro. Ele acabou levando o Odair até um campo de futebol, onde ele tentou abusar do menino. Como não conseguiu se satisfazer, ele acabou estrangulando a criança, era uma coisa que ele geralmente fazia. Voltou para casa, jantou como se nada tivesse acontecido. Depois ele pegou um facão, voltou para o campo de futebol e decapitou, né, o corpo do Odair. Segundo Marcelo, tudo o que ele fazia era por causa do bullying que ele sofreu quando criança. Ele tinha muita raiva acumulada, mas por que, no final das contas, o Marcelo ficou conhecido como o vampiro de Niterói? O terceiro crime que o Marcelo cometeu foi bastante brutal, né? Foi pior do que esses que eu já contei pra vocês. Eu não vou contar os detalhes, tá? Mas pra quem tiver curiosidade na história, eu vou deixar um link aqui que conta toda a cronologia, com todos os detalhes, inclusive com o depoimento que o Marcelo deu na delegacia. Então tá tudo lá pra quem tiver curiosidade, tem algumas fotos também. Mas é que o Marcelo começou a pegar a marmita que ele levava pro trabalho e ele colocava o sangue das vítimas dentro da marmita e bebia. Ele não chegou a fazer isso sempre em todos os crimes dele, mas ele fez bastante, né, fez com várias vítimas e por causa disso as pessoas tinham bastante medo e ele ficou conhecido como o vampiro de Niterói. Vale salientar que o Marcelo fazia isso porque ele acreditava que bebendo o sangue dessas crianças ele seria capaz de absorver essa juventude e a beleza deles. E ele não só bebia, às vezes ele esfregava o sangue no rosto, nos braços, enfim. O Marcelo chegou a confessar de 13 a 14 homicídios, mas a polícia conseguiu encontrar apenas 8 corpos. Isso não quer dizer que os outros homicídios não tenham acontecido, até porque alguns já tinham acontecido há bastante tempo, o local não era muito propício, então poderia ser que tivessem sumido com o corpo, fazendo alguma coisa, enfim. A polícia não descarta que ele realmente tenha cometido todos os assassinatos que ele disse que cometeu. Esses crimes ocorreram com crianças entre 6 e 13 anos de idade. Quando foi perguntado a Marcelo por que ele matava as crianças, as respostas que ele deu foram bastante estranhas. Segundo ele, em primeiro lugar, ele ouviu uma voz que mandava ele enviar essas crianças para o céu. Ele também não conseguia se relacionar com mulheres adultas, né? Ele chamava muitas vezes mulheres de seres do demônio. E a idade mínima e máxima, né, de 6 a 13 anos também não era aleatória, existia um motivo para isso. Segundo Marcelo, crianças com menos de 6 anos não eram interessantes para ele porque o corpo ainda não era muito desenvolvido. E como Marcelo conheceu a prostituição com 13 anos de idade, na cabeça dele, até os 13 anos, a criança ainda era pura, ela não conhecia nada sobre prostituição, sobre sexo. E depois disso, ela já não era mais pura, né? Ela já conhecia essas coisas. E por que isso era importante? Porque em uma das missas que o Marcelo frequentou, o pastor, eu não me lembro se foi o Edir Macedo, ele chegou a dizer que as crianças quando morriam iam direto pro céu, elas não iam pro inferno. Então, na cabeça do Marcelo, ele matava essas crianças, mas não existia o risco delas irem pro inferno, né? O que aconteceria com adultos. Era por isso que ele não matava adultos e só matava crianças. Ele realmente não achava que estava fazendo uma coisa negativa, uma coisa que fosse prejudicar elas. O Marcelo foi considerado uma pessoa com traços psicopáticos de personalidade devido à sua infância altamente abusiva e por causa disso ele não foi julgado por nenhum dos crimes porque a justiça considerou que ele não tinha noção do mal que estava fazendo. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia, psicopatia e também portador de distúrbios comportamentais. Ele foi enviado para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho, no Rio de Janeiro, mas em 2003 ele conseguiu fugir e foi transferido para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, onde vive até hoje, já com 53 anos de idade. Segundo as minhas pesquisas, quando Marcelo fugiu em 2003, ele fugiu para o Ceará, né, onde moram os avós e o pai dele, porque ele achava que talvez ele estivesse mais seguro com o pai
pai, mas a verdade é que o pai do Marcelo já não gostava muito dele desde aquela época, né? Não dava atenção pra ele. E depois dos crimes, ele não queria mais saber do Marcelo, tanto que alguns vizinhos reconheceram ele e por isso ele foi preso novamente. Em 2017, ele entrou com um pedido de soltura, pelo menos para saídas temporárias, mas o pedido não foi aceito porque, segundo a promotora do caso, ele ainda fala com orgulho sobre os crimes que ele cometeu e ainda diz ouvir vozes que o mandam enviar crianças para o céu. A avaliação do hospital psiquiátrico descreve Marcelo como uma pessoa com doença mental grave, incurável, que não apresenta condições para a construção de um projeto terapêutico, ou seja, ele não pode viver em sociedade, não tem como colocar ele em sociedade novamente. Eu tentei resumir essa história ao máximo de verdade, porque ela é bastante longa. Como eu falei, eu vou deixar na descrição do vídeo o link, né, com toda a cronologia para vocês verem, se vocês quiserem saber mais a fundo, né, sobre a história. 2 detalhes extras sobre o caso para vocês. O primeiro é que quando foi decretado que o Marcelo não ia responder por nenhum dos crimes, muitas pessoas ficaram irritadas, né? Teve um super levante para ele ser condenado, mas eu particularmente acho que foi muito melhor assim, né? Porque se ele tivesse sido condenado, gente, imagina, ele já tava solto com esse lance de 1/3 da pena, ele aparentemente não é tão violento assim. O segundo detalhe é que o Altair, né, o irmão do Ivan, a última vítima, ele infelizmente acabou falecendo um tempo depois. Eu não consegui encontrar quanto tempo depois, meses, anos, mas infelizmente ele teve leucemia, né, e acabou falecendo. Enquanto ele foi vivo também, ele era muito traumatizado pelo que aconteceu, muito triste também. A gente sempre conta a história dos assassinos, mas acaba não focando muito nas vítimas e na família das vítimas, né, que é quem fica. E infelizmente esse lado das vítimas é uma coisa bastante pesada, é uma coisa bem triste. Vocês já conheciam essa história? Se eu esqueci de falar alguma coisa, coloquem nos comentários. Como eu falei, era muita coisa, eu tentei resumir o máximo possível. Lilica ainda tá aqui, tá vendo? Trouxe ela pra fazer companhia, mas a gata dormiu o vídeo todinho. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.